E quero aqui externar a minha gratidão a Deus e a minha alegria de poder estar aqui hoje para cooperar com o pastor Mateus, esse homem de Deus, e esta igreja abençoada. Pastor Mateus já é uma pessoa que tem sempre cooperado conosco lá na nossa igreja Coluna de Deus, e é uma alegria poder estar aqui pela primeira vez cooperando com ele. E o pastor Mateus, esses irmãos aqui já moram no nosso coração e não precisa pagar aluguel, né? Por quê? Porque é bom e suave viver em união, né? E nós vivemos nesta união e vivemos nesta comunhão. Por isso, que Deus abençoe o pastor Mateus, os obreiros, esta igreja, os demais nossos irmãos que estão aqui cooperando, tanto da nossa igreja como outros irmãos, que possam sair daqui abençoados nesta noite. Ali está a irmã da igreja Chama Viva, né? Pastor Sérgio, fala para ele que mandei um abraço para ele. Pastor Sérgio, o pastor dela aí, é nossa irmã. Ele é o pastor presidente da igreja Chama Viva. Foi a primeira pessoa que eu ganhei para Jesus quando eu cheguei aqui na cidade de Ribeirão Preto. A primeira pessoa. Hoje ele é um pastor presidente, né? Graças a Deus, fico feliz por isso. Sandra Marcondes está ali, né? Ô Sandra, quanto tempo. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, meus irmãos, sem mais delongas, vamos aqui meditar na palavra do Senhor. Deus já tem falado grandemente. Se esse culto encerrasse agora aqui, nós poderíamos dizer, não, Deus já falou conosco. Mas como o pastor Mateus falou aqui o horário que vai encerrar, ainda temos alguns minutos para nós meditar, e Deus pode continuar, vai com certeza continuar falando conosco, né? Graças a Deus. Ali está o nosso querido irmão pastor Áureo, que também é da nossa igreja Coluna de Deus, lá da Bahia. Mas ele, esses dias, ele está por aqui, né? Hoje está aqui cooperando conosco, lá na Bahia, da Coluna de Deus da Bahia. Deus abençoe, pastor Áureo. Meus irmãos, vamos ler uma palavra aqui no livro de Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, versículo 18. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, diz aqui a palavra do Senhor: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Podeis vos assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, amada igreja de Deus, vamos falar um pouco aqui, meditar sobre a força do Evangelho e o poder da igreja. Quando eu digo a igreja, eu não estou dizendo o templo, né? A igreja somos nós. Por que que a igreja é poderosa? Nós vamos ver o porquê. Porque o dono da igreja é poderoso, né? Que é Jesus. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela recebeu do próprio Jesus uma promessa, uma palavra que diz que as portas do inferno não havia de prevalecer contra a igreja. Mas quando é que começou a igreja de Jesus? Sabe, os irmãos conhecem, sabem que esta foi a primeira vez que surgiu a palavra igreja. Na Bíblia Sagrada foi a primeira vez a palavra igreja. Lá no Velho Testamento, lá na Antiga Aliança, não falava igreja, falava templo de Salomão, ou em alguns lugares, alguns pontos que chamava de sinagoga. Agora, esse dia aqui, Jesus falou sobre a igreja. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela não começou esse dia, ela não foi inaugurada esse dia. Mas, primeiro Jesus, ele inaugurou o seu ministério de pregação, de libertação, de cura. A Bíblia vai dizer aí, para nós voltar um pouco lá atrás. A Bíblia fala sobre o trajetório de Jesus. Vai dizer lá que Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, como nós já conhecemos, para cumprir a justiça de Deus. Depois do batismo, Jesus vai para o deserto e é tentado por Satanás. Jesus vence Satanás. Ele jejuou ali 40 dias
e derrotou Satanás lá no deserto. E depois, ainda não começou de início ali, depois do batismo, depois da tentação que o inimigo tentou, perseguiu ele lá no deserto, Jesus volta para Nazaré. Nazaré é a sua cidade, onde morava com a sua família. E ficou ali por alguns dias, depois de batizado, depois de voltar do deserto, ele está ali. Ele está aguardando o dia. Ele está esperando o momento de começar a sua obra. Pois tudo tem um tempo. Jesus não avança o sinal. Ele vai esperando cumprir tudo no tempo determinado de Deus. E a Bíblia vai dizer que o João Batista, que pregava lá no deserto, o próprio que batizou Jesus, estava preso. Aí chega a notícia, e Jesus, ouvindo que João estava preso, porque aí Jesus entende que o ministério de João Batista está encerrando, mas a obra não pode parar. Quando João Batista agora foi perseguido, e Jesus sabe que João Batista já está para partir para a glória, ele entende que está chegando o momento dele começar o seu trabalho. Já foi batizado, já passou pelo deserto, está em Nazaré. Em Nazaré a Bíblia diz que ele começou a pregar ali, mas foi rejeitado. Então ele não começa a sua base ministerial, não é ali. Ali foi apenas um começo. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, ouvindo que João estava preso, aí diz a palavra que ele deixa ali a cidade de Nazaré e vai para uma cidade da Galileia chamada Cafarnaum, para se cumprir o que foi dito pela profecia do profeta Isaías, que disse, aleluia, as terras de Zebulon e as terras, aquelas terras ali, a Galileia das nações, foi ali que havia já uma profecia, que através de Jesus, que ia começar ali, por aquelas terras, a Galileia das nações, ou a Galileia dos gentios, ali naquela região, ao lado do mar da Galileia, da parte norte, ali de Israel, ali tinha a cidade de Cafarnaum. Por isso que tudo veio se cumprindo. Quando Jesus soube a notícia, então que João estava preso, disse que ele deixa Nazaré e vai habitar ali, né? Cidade marítima nos confins de Zabulon e Naftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, que disse, as terras de Zabulon e as terras de Naftali, além do Jordão, a Galileia das nações. E ali diz que o povo que estava em treva, quando Jesus chegou ali, viu uma grande luz, aleluia, e os que estavam na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Oh, aleluia! Ali começa, mesmo com muita força, o ministério de Jesus. Ele chega em um lugar. Agora veja bem, aonde Jesus foi inaugurar, não a igreja, depois nós vamos ver isso lá na frente. Aonde Jesus foi inaugurar o seu ministério de pregação de milagre, um dos piores lugares. Geograficamente esse lugar existia região da sombra da morte, ou vale da sombra da morte. Segundo os estudiosos, diz que aquele lugar literalmente um vale escuro, que a luz solar, os raios não chegam ali. Ali facilitava o esconderijo de bandidos e assaltantes. Era um lugar perigoso. E ali naquela região do vale da sombra da morte, ali por volta, era um lugar tenebroso, cheio de demônios, usando as pessoas, enfermidades, lutas e sofrimento. Mas foi exatamente ali que Jesus escolheu para começar o ministério.
Muitas vezes, nós, os pregadores de hoje, muitas vezes, já quer começar no lugar de destaque. Onde Jesus foi começar? É em Cafarnaum, ali na região, em volta desse vale tenebroso, desse lugar perigoso, aonde ali viviam as pessoas sofrendo. Este vale, ele já tinha sido dito antes, no Salmo 23, versículo 4, quando o rei Davi diz: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, aleluia, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas para mim uma mesa perante os meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Então Davi já tinha falado geograficamente, é esse mesmo vale da sombra da morte que Jesus começou ali. Mas também ele usa como uma forte metáfora para falar dos perigos da vida. Ele usa essa metáfora do vale da sombra da morte, não só literalmente ou geograficamente, mas falando que assim como aquele lugar era um lugar perigoso, era um lugar triste, ainda que eu passasse pelo vale, isso está falando das lutas, em metáfora das lutas que nós passamos. Davi ilustrava as lutas, os perigos, os reversos da vida com aquele vale da sombra da morte, onde era perigoso e onde as pessoas estavam vivendo uma vida triste. Mas o Davi disse: ainda que eu passasse por ali, pelo vale, por aquele lugar perigoso, o que ele diz? Tu estás comigo. Oh, aleluia! Deus já está querendo dizer nesta noite que ainda que alguém aqui esteja passando por um vale de tristeza, de sofrimento, de angústia, de dor, não preocupa, porque Deus está contigo. É Ele que te consola, e é Ele que prepara uma mesa de bênção para nós na presença dos perseguidores, dos inimigos, porque Ele está conosco. Esse vale, foi ali que Jesus começou o seu ministério. Aqueles que estavam em trevas, era um lugar de treva, já que aquele lugar não brilhava nem a luz solar. Aqueles que viviam em treva, viu uma grande luz. Quem vivia por ali, que não tinha condições de ver nem a luz do sol, aquele dia viu quem fez a luz. Jesus brilhou naquele lugar de densas trevas, de sofrimento e até literalmente escuro. Aleluia! Eles viram a grande luz. E os que viviam por ali na região de perigo e de sombra da morte, a luz raiou. Jesus estava ali. Desde então começou a ver que foi ali que Jesus começou a sua base ministerial. Desde então começou Jesus a pregar. Começou ali. E a pregação se iniciou dizendo: arrependei-vos, porque é chegado. É chegado. Um lugar onde só chegava marginal, tristeza, perigo, angústia, treva, escuridão. Chegou a luz e chegou a manifestação do reino do céu. Jesus está ali. Diga amém, Jesus. E diz que ali Jesus começou o seu ministério, pregando, curando, libertando pessoas e fazendo maravilha. Ali foi inaugurado. Começou a escolher a sua comitiva apostólica por ali também, depois em volta do mar da Galileia. Ali alguns pescadores também, que foi chamado para o ministério. Mas ali foi inaugurado o ministério de pregação. Mas a igreja não foi inaugurada ali. Até ali Jesus não falou na igreja, Jesus estava pregando. Aleluia! E depois de muito tempo, Jesus pregando em vários lugares, cidades e aldeias, povoado. Aí um dia, presta bem atenção nisso aí, Jesus chama os discípulos num particular.
e diz: hoje nós vamos para Cesareia, conhecido como a Cesareia de Filipe. Mas hoje não é para fazer uma concentração, hoje não é para fazer milagre, hoje não é para expulsar demônio, hoje não é para ressuscitar morto nem multiplicar pães, hoje é uma reunião secreta. Oh, aleluia! É uma reunião secreta entre eu e vocês. Jesus então sai dali daquela região que ele estava e vai para Cesareia. Quando chega em Cesareia, Jesus reúne lá os seus 12 ali, já depois de muito trabalho, de muitas concentrações, de muitos milagres. E Jesus reúne eles e começa agora a fazer a diretoria da igreja. Jesus agora começa a lançar os alicerces que nós falamos de hoje, a pedra fundamental. E ali, naquela reunião, foi uma reunião entre perguntas e resposta. A reunião começou assim com a primeira pergunta de Jesus. Jesus, na reunião particular com eles, ninguém sabia o lugar que eles estavam, e a reunião era secreta, que era exatamente para tratar do assunto da igreja aquele dia. Aleluia! E ali Jesus dirige a primeira pergunta, e diz para eles: vem cá, quem as pessoas aí nos bastidores, vocês ouvem as pessoas falar acerca da minha pessoa, aí nos bastidores, sobre minha pessoa, o que é que eles acham? Quem que eles acham que eu sou? Essa é a primeira pergunta de Jesus. E eles de lá respondem: bom, uns dizem que é João Batista, outros é de opinião que é Elias, outros falam que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. É dizer, não, nenhum acertou, né? Profeta até que ele é, mas ele é mais do que profeta. Aí, o que é que eles imaginavam? Que Jesus seria, a questão lá de acreditar na reencarnação, que isso não existe. Eles imaginavam que Jesus poderia ser um Elias, que veio e reencarnou, ou Jeremias. O Elias foi arrebatado, mas o Jeremias, ou o João Batista. É Jeremias, é João Batista, é Elias, ou alguém que reencarnou e o Senhor representa um deles. Essa é a primeira pergunta. E Jesus diz o seguinte: agora a pergunta é direcionada a vocês. Eu fiz a pergunta para saber dos bastidores. Não é nada disso que eles disseram. E vocês, quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro recebeu uma revelação quentinha lá do céu. Aleluia! Sem erro. Pedro já disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Oh glória, aleluia! Jesus diz: bem-aventurado é tu, Simão Barjona, porque não foi carne, isso aí não é profecia, não é revelação da carne não, foi meu Pai que te revelou isso aí. Bem-aventurado és tu, porque meu Pai te revelou. Essa é a verdade. Pedro recebe a revelação dizendo: tu és o Cristo. Mas aquilo não foi coisa de Pedro não, foi meu Pai que te revelou. Aleluia. Aí começa um trocadilhos de palavra. Vamos observar aqui. Aí Jesus vira para ele e diz: eu também te digo que tu és Pedro. Aleluia. Aí entra aqui a primeira palavra da igreja. Eis que eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pela primeira vez. Jesus fundando a igreja. Edificarei a minha. Diz que é a igreja dele. Então o pastor não tem igreja não. Edificarei a minha igreja. E tem mais: e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Glória a Deus. Mas a igreja não foi inaugurada ali. Aleluia. Agora veja uma coisa nesse trocadilho de palavras para entender melhor. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, tu és Pedro.
E sobre esta pedra, olha aqui, não sei se forma que você já entendeu, mas lá a igreja católica, eles falam que a igreja foi fundada em Pedro, porque Jesus disse assim, sobre esta pedra. Mas quando Jesus diz assim, sobre esta pedra, ele não está apontando para Pedro. Esta palavra pedra, esta palavra Pedro, é no nosso português, mas no grego é Petros. Muda o jeito de escrever, é Petros. E Petros significa uma pedra pequena, uma pequena pedra ou uma fagulha de pedra. Então Jesus não ia edificar a igreja dele numa pedra pequena. Pedro é Petros, e Petros é uma pedra pequena. Aí Jesus disse, sobre esta pedra. Aí quando ele disse, tu és Pedro, é pedra pequena. Então não é em Pedro que a igreja foi edificada. Aí ele volta a dizer, e sobre esta pedra. Aí ele está apontando para ele. Pedra também no grego não é pedra, é petra. Petra quer dizer uma rocha grande, uma rocha maciça. É sobre esta pedra que a igreja foi edificada. A igreja foi edificada na pedra grande. Jesus é a rocha. Petra, que significa rocha grande ou rocha maciça. Jesus é a rocha. Então, a igreja está edificada em Pedro. Jesus é a rocha. Por isso que Jesus diz, as portas do inferno não vai prevalecer, porque ela está sobre a rocha. Aleluia. E aquilo é a casa que é edificada na rocha, ela não cai. E a igreja está edificada na rocha. Aleluia. E Pedro é a pedra pequena. Mas nós vamos observar que essa pedra pequena, essa fagulha de pedra, teve uma grande importância, um grande papel no ministério de Jesus. Eis-me aqui. Eu também aqui me considero como uma pedra pequena. Aqui você está vendo, é uma fagulha de pedra. Mas uma fagulha de pedra incendiada por Cristo pode fazer muita coisa. A igreja não é edificada em nós, fagulhas de pedra, é em Jesus. Mas Jesus incendeia as fagulhas para fazer a obra. Então ali já está sendo lançados os alicerces da igreja, através da palavra. A pedra grande está ali, a igreja. Agora veja aqui o que aconteceu. Antes de nós ir lá para a inauguração da igreja, que não foi esse dia. Quando Jesus falou essas palavras, que ocorreu todas essas perguntas e respostas, esses trocadilhos de palavra, de repente, Pedro vem agora, o mesmo Pedro, escuta isso aqui, o mesmo Pedro, que tinha recebido uma revelação, e Jesus confirmou que foi Deus que revelou para ele, não tinha dúvida. O mesmo Pedro, minutos depois, vacilou lá e começou com as conversas meio atrapalhadas lá, querendo desfazer umas coisas que Jesus falou que ia cumprir com ele, com Jesus, sobre a morte e o sofrimento. Pedro começou a falar algumas coisas lá que estavam fora das profecias. Jesus disse, olha, para trás de mim, Satanás. Como é que pode? Você vê aí como o ser humano, pastor, é vulnerável. O homem tinha acabado de receber uma profecia que Jesus era o Cristo. Daí a pouco, não sei o vacilo da mente dele lá, que ele foi possuído por uma força maligna e começou a falar coisas contra as profecias que ia acontecer acerca de Jesus, e Jesus tem que repreender. Mas Jesus não está dizendo que Pedro é Satanás. Pedro continuou. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Quer dizer, o diabo tem que sair daí, porque o Pedro tem que continuar. Aí a Bíblia vai dizer que Satanás, anda em derredor, rangindo os dentes como leão, caçando quem possa tragar. A igreja ainda nem tinha sido fundada, Satanás já está por ali, já bramando como leão, na beira da reunião. Já para atrapalhar a reunião que ia fazer sobre a igreja. Mas vocês lembram que Jesus já tinha falado? As portas do inferno não prevalecem. Jesus já tinha percebido que Satanás estava por ali. Por isso que ele falou assim, as portas do inferno não vai prevalecer. Satanás ouviu Jesus falando isso.
Mas mesmo assim ele investiu usando Pedro, já para querer confundir, causar um clima naquela reunião. Olha, a igreja ela é perseguida desde o começo. Antes mesmo de inaugurar a igreja, o inimigo já queria atrapalhar a reunião que foi feita sobre a igreja. Mas Jesus já tinha dito, Jesus disse, para trás de mim. Pedro continuou servindo a Deus, liberta aquele demônio. Mas de vez em quando esse espírito maligno queria atrapalhar Pedro. Era um nervoso, cortava a orelha de soldado, negou Jesus por três vezes. Mas Jesus sempre cuidando de Pedro, porque sabia que ele ia ser um obreiro abençoado. Sabia que aquela fagulha de pedra, falho como era, mas uma hora ele ia dar resultado para a glória de Deus. Pastor, então onde é que a igreja foi inaugurada? Não foi em Cafarnaum, não foi em Cesareia. Cafarnaum foi o lugar que foi inaugurado o ministério público, Jesus pregando publicamente. Cafarnaum foi o lugar da reunião para tratar de assuntos sobre a igreja. E a primeira vez que foi falada a palavra igreja, foi o Jesus que falou. Depois no Novo Testamento, daí para frente nós vamos ver mais. A gente sabe que tem mais, né? Não vamos ler não, mas a gente sabe que tem mais. Paulo falou muito sobre a igreja. Mas ali foi a primeira vez. Aí lá em Atos dos Apóstolos 2, ali foi inaugurada a igreja. Oh, glória a Deus. A igreja foi inaugurada em Atos dos Apóstolos. Ali foi organizado, lançado a pedra, vamos dizer assim, as palavras de Jesus ali sobre a igreja. Já falou sobre o nome igreja. Já disse que a igreja era dele, para todo mundo saber que a igreja é dele. Ali Jesus já afirmou que os demônios não iam ter poder sobre a igreja. Mas Jesus, depois que ele morre, que ele ressuscita, ele aparece para os discípulos e diz, ficai-vos em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Oh, aleluia! E eles foram para Jerusalém. Foi para o joelho cerca de 120 pessoas. Talvez até no começo tinha umas 500, porque um dia Jesus apareceu para os 500. Mas a oração é assim. Começa aquele grupo de gente, daqui a pouco vai desistindo, né? No final da campanha tem pouca gente. Mas finalmente ainda tinha 120 pessoas ali no joelho, na oração. 10 dias depois, aleluia. E Jesus um dia já antes tinha dito para eles, eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo. Você não vai ficar só. E eles ficaram ali, orando, clamando a Deus. Com 10 dias de oração, a Bíblia vai dizer que vem do céu um vento veemente, e no meio chamas de fogo, línguas de fogo, e posaram sobre eles o Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo. A igreja foi inaugurada esse dia. Olha que maravilha. O dono da igreja não veio na inauguração, mas mandou o Espírito Santo. Honrou a terceira pessoa da Trindade. Aleluia. Então esta igreja, que já estava tudo programado, já tinha recebido o nome, foi inaugurada depois de 10 dias de oração. No dia de Pentecoste, aleluia, o dono da igreja, que é Jesus, ele não tinha dito que a igreja era dele, mas no dia da inauguração, ele mandou o Espírito Santo para inaugurar a igreja. Oh, maravilha, a igreja é poderosa, porque a igreja, ela foi inaugurada pelo Espírito Santo de Deus. E tem mais um detalhe. E o que veio inaugurar a igreja não voltou. Ele continua conosco, está conosco. O dono ainda vai vir buscar a igreja, o arrebatamento. Mas o que inaugurou a igreja está com a igreja, e só vai subir no dia que a igreja subir. Você está sentindo aí a presença de quem inaugurou a igreja de Jesus. Mas o Espírito Santo inaugurou. O evangelho é poderoso, rompe fronteira, a igreja é forte, e o diabo luta, mas não consegue derrubar. Glórias a Deus. Agora veja, fagulha de pedra agora entra em cena.
E eles é batizaram com o Espírito Santo, pastor Mateus. Aleluia. E diz a Bíblia que o fagulha, o Pedro, a pedra pequena, a fagulhazinha de pedra, é incendiada no dia de Pentecoste. Oh, aleluia. Pedro, pedra pequena, foi incendiado no dia de Pentecostes com mais 120 pessoas. E esse homem abre a boca e começa a pregar. Quase 3.000 almas aceitou Jesus. Eu estou te dizendo que o fagulha de pedra, quando Jesus incendeia ele, olha ele fazendo coisas maravilhosas. Por isso que Jesus, Satanás, sai para fora, sai para trás, porque esse aqui eu ainda vou incendiar ele ainda. Aleluia. Na primeira pregação, quase 3.000 almas. Depois, agora cheio do Espírito Santo, sai dali e vai para uma oração no templo às 3 horas da tarde. E ali tem um homem que há muitos anos estava ali, paralítico, pedindo esmola. Eu entendo comigo que Pedro já conhecia. Se ele vivia há muitos anos ali, tanto Jesus como os discípulos passavam por ali, então há de ser que como ele estava ali quantos anos, ele viu muitas vezes Jesus passar por ali. Ele viu Pedro e João passar por ali muitas vezes. Muitas vezes, às vezes ele recebeu uma ofertinha, talvez de Jesus, de Pedro, de João. Mas por que Jesus não curou esse homem, pastor? Se é que Jesus estava sempre no templo, e o homem vivia ali há muito tempo, já era conhecido. Ele queria dar essa honra para Pedro e João. Oh, aleluia! Ele queria deixar isso para Pedro e João. Porque senão eram tantos paralíticos que Jesus curava naquela época. E aquele homem, quantas vezes Jesus passou para lá, para cá? Porque Jesus não mandou ele levantar e andar, não. Vai ficando aí. Aleluia. Mas o dia que estava cheio do Espírito Santo, Pedro e João, aí Deus quer honrar. Deixa eu te dizer, Deus quer te honrar na terra. Deus quer honrar vocês na terra. Aleluia. Se Deus quisesse, Ele mandava anjo. Mas Ele quer usar, aí eu, é você, é nós. Aleluia. É nós que Deus quer usar nessa terra. Ele conta conosco. Aleluia. Você é escolhido de Deus. Você é uma pedra pequena, mas Jesus pode te incendiar na terra para fazer a obra. Você crê nisso? Diga glória a Deus. E chega o tempo que Pedro e João agora está incendiado, 3.000 almas lá. E agora passa, não passa apenas dando esmola. Quando para, quem sabe o homem já conhece o homem, dá uma esmola. Pedro e João, hoje o negócio é diferente aqui. Hoje eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que tenho, isso eu te dou. Acho que o homem ficou olhando assim, porque Pedro falou assim: olha para nós, olha que coisa interessante, né? Olha para eles, está cheio do Espírito Santo. Olha para nós. Olhou, não temos ouro e nem prata. Hoje aqui o negócio não se trata de uma esmola. Não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Aleluia, olha para nós. E o homem olhou. Peraí, mas o que é que eles têm? Diz que não tem ouro nem prata, quer dizer, não tem dinheiro. Nas mãos deles aí eu não estou vendo nada. O que é que eles têm? Aleluia. E João e Pedro disse assim: o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus de Nazaré. Oh, aleluia. Naquele momento o homem saltou. Aleluia. Saltou para dentro do templo, pulando, cheio da graça de Deus e curado para a glória de Deus. Resolveu o problema que as esmolas tanto tempo não resolvia, só mantinha. Mas a partir daquele dia a história mudou. Deus honrou Pedro e João. Jesus podia ter curado ele antes, mas naquele dia Pedro e João orou e o homem foi curado. E o nome de Jesus foi glorificado da porta do templo até dentro do templo, porque o homem saltava glorificando a Deus. Que alegria daquele homem, meus irmãos. Mas aí houve uma perseguição, a inveja dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus. Perseguição, porque eles nunca tinham visto um milagre, nunca pôde fazer um milagre daquele. Agora esses homens fazem, começa a perseguir, manda prender. Mas diz que um certo dia liberaram eles de novo e disse para eles que não falasse mais naquele nome. Eles dizem: como vamos negar, né, de continuar falando desse nome? Então a Bíblia diz que Pedro
fez um discurso, e naquele discurso que fez depois, né, daquele alvoroço, daquele levante que teve ali depois da cura do coxo lá, e disse que naquela pregação Pedro ganhou quase 5.000 almas. Oh, aleluia! Quase 3.000 lá, quase 5. Tem gente boa de matemática aí? Quanto é que dá quase 3 com quase 5? Ficou na mesma, quase 8.000, né? Isso quer dizer, não dá um total, mas quase 5 com quase 3, quase 8.000, aleluia, na inauguração da igreja primitiva, inaugurada debaixo do poder do Espírito Santo, e sendo alavancada através do Espírito Santo e pelo poder do Evangelho. A igreja de Jesus, a igreja continua, a igreja agora está fundada, a igreja agora tem nome, a igreja agora está inaugurada, a igreja agora tem membro, a igreja agora tem pastor, a igreja agora tem uma equipe. O Judas já tinha morrido, mas tinha 11, depois escolheu mais um, e a igreja avança e chegou até nós, graças a Deus. Graças a Deus que a igreja começou lá há mais de 2.000 anos, e chegou aqui, atravessou nações, séculos, e chegou até aqui. Por que, meus irmãos? E tanta perseguição, que logo o inimigo continuou perseguindo. Mas é porque as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Deus. Quem é a igreja? A igreja é eu, é você. Então as portas do inferno, os demônios, não podem nos derrubar, porque Jesus está conosco. Ainda que passemos por vale da sombra da morte, Ele está conosco para curar, Ele está conosco para alegrar, Ele está conosco para transbordar nós de vitória e de bênção. Foi isso que Davi falou: ainda que eu passasse por aquele lugar perigoso, literalmente, ou no sentido figurado, ainda que eu passasse momentos de perigo na minha vida, Deus está comigo. Você quer que Deus está contigo? Diga amém, Jesus. Você está passando por um vale escuro lá, luta, problemas, enfermidade. Nesta noite, Jesus disse: eu sou contigo. É muita luta, muita perseguição. Calma lá, Deus preparou uma mesa repleta de bênção para a sua vida. Você crê nisso? Diga amém, Jesus. Ele prepara, o salmista diz. E Jesus diz que aqueles que estavam lá em treva, até aqueles que estavam lá em treva, viu uma grande luz, porque Jesus chegou ali. Quando Jesus chega, as coisas mudam. Quando Jesus chega, as coisas começam a chegar às bênçãos. O reino de Deus, dando presente, as coisas mudam. É por isso que Jesus falou: buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se você busca, e se o reino de Deus manifesta, a mesa de bênção vai chegar para mim e para você. Você crê? Diga amém, Jesus. Diga glória a Deus. Quem crê na vitória, dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. O pastor falou que ia até umas 9h30, mas eu deixo aqui os 10 minutos para ele dar o encerramento e também dar os avisos. Amém? Deus abençoe. Essa é a mensagem de Deus para nós aqui nesta noite. O Evangelho é poderoso, chegou até nós. A igreja é forte, está na rocha. Quem é o dono? É Jesus. Então não tem demônio que vai destruir minha vida nem a sua vida. Ele está comigo, Ele está com você. Deus abençoe, pastor Mateus. Muito obrigado por essa.